Bom, acho que a gente vai começar primeiro. Essa palestra meio que se divide em três tempos, né? Como a Bia comentou agora, a gente vai apresentar primeiro o que foi a participação de São Paulo na Bienal do Chile do ano passado, ao qual eu fui chamada para fazer a curadoria da representação desse convite. Logo depois, na sequência, a gente vai contar como é que foi a representação, a participação da Escolacidade como instituição representante lá. E, em paralelo, a gente vai comentar o que aconteceu durante o mês de outubro no Chile, que, como vocês já devem saber, um movimento social que está mudando a história do país e se mantém em pé até os dias de hoje. Então, essa mostra que a gente desenvolveu lá no Chile, em outubro do ano passado, chama São Paulo Diálogos e Límites, que seria São Paulo Diálogos e Fronteiras, uma tradução para o português. Foi desenvolvida por uma equipe onde a Marcela Arruda e a Helena Cavaleiro desenvolveram a concepção da instalação que se montou lá. O Alexandre e a Clarissa desenvolveram a direção audiovisual de uma instalação, uma curta que se montou e se apresentou lá também. E alunas e alunos da Escolacidade também participaram nessa construção ao longo do processo, né? Então, para entender um pouco o que foi a São Paulo Diálogos e Limites, a gente queria contar um pouco o que era esse recorte curatorial da Bienal do Chile, né? Essa Bienal tinha por nome Feria Livre da Arquitetura. E, de alguma maneira, o que a Bienal estava procurando nessa edição era debater a questão da classe média chilena. A classe média chilena é uma classe média que é majoritária no Chile. Acho que 60%, se não me engano, da população se considera classe média por índices econômicos e distribuição territorial. E, no fundo, essa Bienal queria debater sobre questões reais e cotidianas, né, que atingem a maioria da população. Para isso, a Bienal buscou sair do espaço institucional para se, de alguma maneira, posicionar e territorializar num bairro que se chama Franklin. O bairro Franklin ele fica na região central de Santiago, onde originalmente se localizava a periferia, por aí pelo começo do século XX. É uma região totalmente comercial, de origem bem popular, como disse, bem antiga. E hoje em dia ela se caracteriza por ter comércios desde açougue até feiras de pulgas. Então, de alguma maneira, essa região, pelo interesse cultural que ela engloba, está, obviamente, sujeita hoje em dia a uma forte, latente gentrificação. Então, de alguma maneira, a Bienal queria não se apropriar, mas integrar a população que mora nessa região mediante uma Bienal que justamente está debatendo sobre a questão da classe média, né? Então, como estratégia de localização, a Bienal se posicionou num eixo que fica bem próximo ao metrô do bairro Franklin, e dentro disso é que entra São Paulo como cidade convidada. Então, a gente vai explicar aqui, não sei se dá para ver, mas esse galpão, que chama Matadeiro, que é um mercado de açougue, virou um espaço de exposição permanente, onde ia estar a Mostra de São Paulo durante o mês de outubro, junto com a Mostra Nacional do Chile. E nesse galpão que se vê aqui, ia aparecer ou ia ser montada a mostra temporal do Dia de São Paulo, onde ia incluir ciclo de palestras, uma curta-metragem que foi desenvolvida aqui pelo Baú, e uma instalação temporal. Então, seriam mais ou menos essas duas instâncias, né? Para a mostra permanente, foi feita uma seleção de 10 obras de publicações, de 4 publicações, 4 pesquisas e 3 projetos que, basicamente, iam na chave de questionar qual que é a importância do programa sobre as necessidades cotidianas, sobre a valorização da persistência, sobre as mínimas intervenções que, de alguma maneira, elas abriam espaço para a apropriação desses lugares, desses programas arquitetônicos, de, enfim, comunicação, co-construção, debate sobre a questão de gênero, enfim, eram várias frentes que, no fundo, estavam procurando debater muito mais sobre um programa do que sobre um objeto arquitetônico, que pode ser muito belo, mas, de alguma maneira, também, às vezes, pode virar uma coisa meio hermética. Então, essa seleção de trabalhos foi apresentada junto com a mostra geral chilena, nesse carrinho que vocês veem aqui.
E esse carro, junto com toda a mostra que era exposta naquele galpão, ia rotando, né? Ia se espalhando pela cidade, por esse eixo que apresentei aqui, e justamente no intuito de tentar chamar a população que não necessariamente tem afinidade com a arquitetura para debater sobre a importância do espaço público como espaço de debate. Então, bom, entrando um pouco na questão da São Paulo Diálogos Sem Limites, que era apresentada no dia 13 de outubro, a gente primeiro fez um pouco duas estratégias, assim. Eu chamei aqui o Benoit, quem dirige o Núcleo Baú, para desenvolver um curta junto com os alunos e alunas, que um pouco falasse da questão da classe média na cidade de São Paulo, que é bem diferente com a classe média de Santiago. E, além disso, a Marcela e a Helena começaram a pensar em como montar essa instalação temporária naquele local onde ia ser projetado o vídeo. Então, a gente queria mostrar aqui, o Benoit pode falar um pouquinho mais de como que foi esse processo do vídeo. Bom, como a Paula falou, eu e a Clarissa fomos acionados para fazer um vídeo a partir de algumas ideias que estavam colocadas em relação ao tema da participação de São Paulo. Tinha muito a ver com essa seleção de obras, porém a gente sabia que era um vídeo curto, e aí, conversando com a Paula, a gente chegou em conjunto numa segunda proposta, que era tanto de forma quanto de conteúdo. De conteúdo, a gente usou uma entrevista da Paula com o professor Guilherme Wisnik, que era uma entrevista que, editada, caía bem nesse tempo do vídeo, que era coisa como 2 minutos e meio, né? Não me lembro agora. E, do ponto de vista do conteúdo, a gente propôs que se transformasse essa participação do Baú numa oficina com os estudantes da escola. Então, a gente chamou os estudantes da escola, fez uma chamada aberta, vieram mais ou menos 10 estudantes, inclusive vários do próprio Baú. Foi um contrassenso que a gente viveu, mas aceitamos. E aí a ideia era que, a partir de algumas rodas de conversa, os alunos filmassem um pouco do que eles entendiam dessa experiência, desse comentário do professor Wisnik. Então, eles saíram às ruas de São Paulo, por várias regiões, e iam colhendo imagens. Essas imagens elas voltavam depois para essa nossa conversa, aí nós assistíamos em conjunto, debatíamos e fazíamos uma nova rodada de filmagem. Usou-se também câmeras, mas privilegiou-se o celular, e a gente usou algumas imagens também de arquivo depois, na medida em que a gente foi preenchendo algumas lacunas que a gente considerou, e editou esse filme, né? Então, foi um processo muito bacana, foi um processo mais ou menos 3 meses, se eu não me engano, envolveu mais ou menos 10 alunos, e o Baú também. Foi uma experiência nova, a gente gostaria, inclusive, que em outras oportunidades a gente pudesse fazer isso, né? Fazer com que o Baú se abra para essa produção, que é muito rico para a gente, é muito mais interessante do que simplesmente ficar filmando as palestras, ainda que isso também tenha sua importância para a instituição, mas para quem está lá dentro é muito mais legal poder realmente interagir com temas atuais, temas da cidade, através da linguagem audiovisual. E foi isso que foi feito. E aí a gente teve a edição também, feita pelos alunos, uma pequena finalização do Baú, a trilha também veio dos alunos, e é isso, acho que tem que assistir, né? Então a gente vai passar agora o filme. En una ciudad con más de 12 millones de habitantes, encontramos un gran grupo social que llamamos clase media paulistana. Serie de subgrupos cercanos entre sí que se esparcen por el territorio en una dinámica acelerada y carente de interacciones. Clase social múltiple, emergente, fragmentada entre poblaciones empobrecidas y élites. Antecedente de una arquitectura que se construye de fronteras al mismo tiempo que florece con la potencia de la improvisación. En medio de crisis globales y flujos de información, ciertas prácticas espontáneas y nuevos usos urbanos emergen como dispositivos que atraviesan, aunque sea momentáneamente, las membranas físicas y simbólicas propias de esta sociedad. São Paulo es lugar de diálogos sin límites. O que é o comum? O comum não é nem o público nem o privado. O comum é o público com a participação do privado, que não são as empresas, sim as pessoas. A participação no sentido da construção coletiva
e do gerenciamento. O Brasil é um país que tem uma divisão social gigantesca, né? Então tem um contraste entre uma elite muito rica e uma população empobrecida gigante que aumenta cada vez mais. Recentemente, nos anos Lula e Dilma, falou-se na ascensão da classe C. Foi um fenômeno no Brasil recente, que acompanhou um período que a gente chamou de espetáculo do crescimento. As classes médias são muitas, que estão ligadas à migração. São Paulo é uma cidade feita de muitos imigrantes, várias etnias e povos. Tem as classes médias que eram elites que empobreceram, tem as classes médias que eram baixas e subiram. Espaços públicos foram abandonados em São Paulo. O Estado não está interessado em fortificá-los, mas as pessoas estão. A pressão popular é que faz com que hoje haja esperança nessa direção. É como se houvesse um arco, desde o fim da ditadura, com os movimentos sociais, em que se sonhou alguma coisa, se esperou, se imaginou que o Estado ia fazer e se viu que não fez e não fará. Então, depois disso, a população, de alguma maneira inconsciente, passou a dizer, então nós é que faremos. Parecia, então, que as pessoas se conformavam em não ter espaço público, moravam em condomínio, se locomoviam de carro, interagiam no shopping. Mas, de repente, alguma coisa aconteceu e que mudou, que vem mudando. Então, um pouco assim, como que milagrosamente, foram aparecendo sintomas de que as pessoas não estavam mais conformadas com essa situação e queriam fazer valer o seu direito de cidadão na cidade. Em torno de 2010, alguma coisa mudou que fez com que as pessoas começassem a ocupar intensamente o Minhocão aos domingos e usá-lo de fato como um espaço público, um parque. Tem um aspecto simbólico importante que eu gosto, que é a ideia de que o Minhocão, quando ele foi feito, ele sacrificou o espaço público em nome do carro. E hoje é bonito você pegar essa estrutura do carro, de asfalto, horrível, e sacrificá-la em nome do espaço público de novo. Então manter e falar, agora é parque. Ao caminhar pelo centro de São Paulo, nota-se a paisagem em transformação. Em um raio de poucos metros, encontra-se um novo edifício ou uma obra. Desde 2007, dezenas de empreendimentos residenciais privados vêm aparecendo na região. Endereçados à classe média, suas características compõem um quadro de ofertas homogênea. Apartamentos pequenos, condomínios com lazer e serviços completos, poucas vagas de automóveis, bicicletário e exaltação da vida urbana do centro. Se destaca o alto valor de área, porém as unidades oferecidas não ultrapassam os 40 metros quadrados, tornando o preço final competitivo. O conjunto destes fatores reforça o argumento do bom investimento. Compra-se imóveis que podem ser alugados por temporada, em uma região que carrega a promessa de valorização e de nova vocação jovem e cosmopolita. Bom, fica bastante claro qual que é a nossa percepção do que é a classe média paulistana, mas a gente achou legal também fazer, de alguma maneira, uma contraposição com o que é a classe média chilena, né? Então, se a gente olha São Paulo, que é uma cidade de mais de 12 milhões de habitantes, em comparação com 5,6 milhões de Santiago, é bastante maior, né? E essa classe média paulistana, eu confesso que eu tive até uma certa dificuldade na hora de entender, porque quando eu, sendo chilena, quando alguém me fala em classe média, para mim essa classe média é uma classe média maioritariamente média, assim, é uma classe que tende a ir mais para a classe média baixa, que ninguém quer se identificar muito com ela, mas a maioria da população é classe média, e que de alguma maneira aqui em São Paulo é um corpo social que ele não está muito claro de quem que é e quem que não é essa classe média. Segundo o índice do IBGE, é uma população que ganha entre R$1.000 e R$4.500, que estaria em cima dos 50% mais pobre da população brasileira, mas embaixo do 10% mais rico. Ao mesmo tempo, existe uma contradição entre o que é classe média, porque não só o índice econômico que define essa condição
social, né? Tem uma condição de acesso à educação, localização geográfica, acesso à educação, etc. Então, portanto, a gente não tinha muito como saber qual que era essa classe média na hora da gente apresentar uma arquitetura feita, de uma cidade feita para essa classe média. Mas a única coisa que ficou muito clara para nós é que era uma classe que, de alguma maneira, ela tem crescido economicamente muito rápido e ela se caracteriza por ter uma sensação ou uma orientação de certos limites, de funcionar a partir da cultura da grade, da cultura da câmara. E foi assim que chegou para a gente a ideia do Copan. O Copan, como a gente sabe, é um ícone de diversidade, de classe trabalhadora, que lá pelos anos 50, de fato foi diversa, de fato foi uma territorialização dessa classe média no centro da cidade. Só que hoje, esse objeto arquitetônico virou de alguma maneira, a nosso ver, uma imagem meio nostálgica do que era a classe média, virando de uma também maneira um polo de concentração da elite, né, em sua maioria. E essa tela fachadeira, que ficou durante mais de 4 anos cobrindo esse objeto arquitetônico, trazia de alguma maneira o que é a contemporaneidade, né? É um material banal, que originalmente foi pensado para ser temporal, mas ficou mais de 4 anos para uma reforma que nunca aconteceu, que ainda não tem acontecido. E também ela traz à tona a questão dos limites, né? Dessa confusão de estar junto, mas separado. Então, foi assim que surgiu a ideia de diálogos sem limites. E foi esse material que a gente acabou levando para Santiago, para montar a instalação Diálogos Sem Limites. Então, esse galpão que vocês veem aqui é o galpão onde se localizou a Mostra de São Paulo. É um galpão antigo, galpão de Cortume, onde hoje em dia passou por uma reforma muito sutil e fez dela um centro cultural, que foi um dos pontos que a gente ocupou para essa Bienal. E a gente acabou levando desde o Copan, essa imagem é muito engraçada. A gente lavou a tela, tirou a tela de um depósito que tinha lá no Copan, levou ela em umas caixas, num avião e acabou chegando em Santiago para fazer parte dessa instalação coletiva feita, concebida pela Marcela e pela Lena, mas construída a muitas mãos, né? Então, esse processo, como a Lê comentou aqui, fez parte de um workshop que era da Bienal, que na verdade era para ter acontecido durante 6 dias, mas a gente, por uma questão de logística, teve que montar em 2, na verdade em 1, né? Foi uma coisa bem fast. E que acabou tomando conta desse lugar, se transformando numa espécie de dispositivo, né? Que era uma representação de um material que era muito presente no imaginário coletivo de São Paulo, cidade-centro, mas que lá a gente não tinha muita ideia na verdade as pessoas não tinham muita ideia de que era. Então, foi curioso que a tela acabou virando um dispositivo de relação e de ocupação de espaços dinâmicos que se deram lá de uma forma muito espontânea, a partir das palestras, a partir dos debates sobre movimentos sociais que o Guilherme Wisnik, a Gisele Bigelman abriram, a Lena, a Marcela, a Maria Cláudia Levi, que está aqui com a gente, inclusive. A gente tentou levar o máximo pool de informação sobre o nosso questionamento a partir do que era a classe média, né? E como que a gente conseguia debater a questão do espaço público numa cidade tão bem resolvida, entre aspas, como Santiago. Então, foi no meio desse debate sobre as questões que são tangenciais ao espaço público, e essa montagem que se espalhava pela cidade de uma forma super harmônica, que os brasileiros achavam incrível como em Santiago era possível você tomar conta da cidade, abrir espaço para o debate, de uma forma pouco pretensiosa, que a gente se deparou com o dia 18 de outubro, que, como vocês sabem, foi o dia da explosão dos movimentos sociais, um dos maiores da história do meu país, né? Não sei se vocês repararam, mas esse carrinho aqui, ele acabou sendo incendiado, ele virou um ótimo material para as barricadas. E não tinha nada contra a Bienal, a questão foi que, óbvio, era um dispositivo, tinha que fazer barricada, tinha que, de alguma maneira, o material que a gente estava colocando na rua era para debater, e ele virou parte desse debate, que obviamente transcendia uma Bienal. A gente sabia que, enfim, as secretações que a gente estava levando para uma população, um
uma fatia da população muito restrita, que quem se interessa com arquitetura e com urbanismo, transcendia, obviamente, uma Bienal. E a Bienal, obviamente, foi cancelada, porque aí que está o cerne da questão do que está atingindo nesse momento o Chile. O espaço público virou palco justamente da opressão e do cerceamento dos direitos civis, dos direitos humanos, onde teve toque de recolher. Não sei se vocês sabem que o toque de recolher é uma dinâmica altamente repressiva, que se aplica em momentos muito pontuais da história dos países, que no Chile só tinha acontecido na ditadura do Pinochet e que teve de novo. Significa que você não pode sair da sua casa a partir de um determinado horário, você não pode se encontrar, nem transitar por espaço público a partir das 6 da tarde, por exemplo. Então foi no meio dessa situação que a gente se deu conta que o espaço público realmente tomou uma posição muito, muito importante como palco de debate. Então, no mesmo lugar que a gente estava, começaram a acontecer esse tipo de situações, assim, de violência por parte das Forças Armadas contra mulheres, contra crianças, contra homens também, em pleno 2019, né? Uma situação que, para mim, juro que foi chocante. Jamais imaginei que, numa cidade que era tão bem organizada, entre aspas, né? Que tinha um investimento tão alto em infraestrutura urbana, um PIB super reconhecido no exterior, ia acontecer isso. Um exemplo para o Bolsonaro e para o Paulo Guedes, nosso ministro da Economia, e vai virar essa situação, esse cenário do dia para a noite, né? Então, de alguma maneira, eu acho que é muito importante a gente entender que a macroeconomia chilena, que ela foi arrastada desde a época do Pinochet, no ano 73, até os dias de hoje, com a volta à democracia, não teve, na verdade, democracia. Foi um prolongamento de um adormecimento generalizado do que significa ter seu espaço como cidadão na cidade. E a Constituição do Chile, hoje em dia, é uma Constituição feita na época da ditadura. Portanto, ela não faz mais do que reforçar essa plena hegemonia sobre a propriedade pública em detrimento dos direitos humanos e civis, né? Santiago, você, fora de ser um cidadão, você é muito mais considerado como um consumidor, onde você tem pleno acesso a usufruir dos benefícios da cidade, mas você não tem essas garantias. Então, de alguma maneira, a gente queria apresentar aqui, e eu encerro a minha fala com essa imagem, como é importante a gente territorializar a nossa presença no espaço público. Essa imagem aqui, ela mostra uma notícia que apareceu hoje, saiu hoje nos jornais do mundo inteiro, que é sobre o GAM. Não sei se você, quem já foi para Santiago, conhece. É um centro cultural que fica no que a gente chama de Zona Zero, que é a região ponto central da cidade, que a partir de outubro virou uma espécie de palco de arte urbano, de manifestações populares, obviamente em contra do poder político que impera nesse momento no Chile, do capitalismo. E um grupo de alguém, na madrugada de ontem, apagaram tudo. Então, isso mostra como é frágil a nossa democracia, que, inclusive, num momento tão forte como o que está vivendo o Chile agora, onde está todo mundo tomando conta da cidade, a instituição se acha com os direitos de apagar a voz do povo. Então, com isso, eu encerro a minha fala e dou a palavra para o Benoit, que vai contar um pouco a impressão dele. Muito bem. Acho que foi no dia 18, eu estava até no GAM, tem uma biblioteca muito legal lá, estava escrevendo e aí tive que sair, né, porque foi fechando todos os comércios e os serviços, aí eles foram esvaziando o GAM. E aí a gente pegou com isso, eu saí, vi uma manifestação, entrei lá, uma coisa... Enfim, mas antes de eu falar propriamente das minhas impressões do Chile, vou colocar aqui algumas considerações, eu achei que fazia por bem tentar pensar alguns pontos de conexão e de diferenças com o Brasil, com São Paulo, e um pouco com a nossa própria formação. E depois eu vou chegar no Chile, evidentemente, e falar um pouco das minhas impressões, também colocar algumas questões que eu e a Paula conversamos. E eu queria começar com essa imagem do meu cão, que é um ator principal aqui na nossa conversa, quando a gente fala de reocupação dos espaços públicos.
Porque, como diz o Wisnik no vídeo, né, de fato, o Minhocão ele é simbólico desse sacrifício de um espaço público em favor do automóvel e de um modelo de vida que está baseado num tripé, que é o condomínio, o automóvel e o shopping, né? Ou se poderia também dizer o espaço de trabalho, né? Ou seja, a cidade não está contemplada nisso. E ele ocupa um espaço que antes também não é público, né? Ele é uma via de circulação, né? E aí é interessante que recentemente começou-se a haver esses vários movimentos de reocupação, mesmo que simbólicas, de ressignificação desses espaços, né? Então aqui, por exemplo, é uma imagem da Bienal de Arquitetura de São Paulo 2013, em que uma artista, uma arquiteta, faz uma piscina muito simples e as pessoas ocupam. Talvez se vocês forem agora aos domingos e sábados, né, no Minhocão, vocês já vejam ali um parque, mas há 10 anos atrás, 15, ele era um espaço vazio. E é incrível você pensar que uma cidade como São Paulo pode constituir um espaço dessa proporção que fique vazio, né? Um espaço que poderia ser plenamente ocupado não só pelo automóvel. Agora, isso para mim coloca um problema de fundo na sociedade brasileira, que é a própria constituição da nossa esfera pública. Aí eu estou me refletindo a partir das concepções de um pensador brasileiro, Sérgio Buarque de Holanda, que justamente, para mim, conta de uma maneira muito clara a origem desse problema, né? Porque ele diz que a nossa sociabilidade, a constituição do que seria a nossa esfera pública, nasce do privado, nasce de uma dimensão que é a da oposição do engenho e da casa grande da senzala, né? Ele narra no livro dele diversos episódios, acontecimentos, inclusive de forasteiros que chegam de outras partes da América, e tem a anedota do padre tucumano, que é incrível, que o padre chega numa cidade do Nordeste, sei lá, no século XVII, e ele não encontra nada, ele não encontra víveres, ele não encontra nada que seja os índices do que ele entende por cidade. E aí eles falam para ele, não, mas não tem problema, vai até a casa grande do senhor tal, que lá você vai ter. Então aí o Sérgio Buarque vai tecendo um comentário muito interessante sobre como a gente, na base da constituição da nossa sociedade, existe uma inversão, né? Então o senhor de engenho, ele passa a ser o regulador do que deveria ser o Estado, né? E tudo que a gente pensa como uma esfera pública, de constituição de um espaço da coletividade, passa a ser mediada por essa figura despótica, né? E não precisamos aqui nem falar no que também na base social cindida que nós temos desde o início com a escravidão. Então, o Sérgio Buarque tece esse comentário que tem também um rebatimento na constituição do espaço das nossas cidades. E aí ele faz um paralelo com o que é a América, ele faz uma oposição entre a América Espanhola e a América Portuguesa. E é uma oposição muito conhecida que ele fala, né, a oposição entre o semeador e o ladrilhador. Vocês devem ter já ouvido falar, não sei, mas aqui eu coloquei a título de curiosidade, né, 2 imagens que exemplificam bastante bem isso. De um lado a gente tem aqui no topo à esquerda a planta da cidade do Chile, do século XVII, XVIII, não sei, e que a gente vê bem claramente, né, o rio Mapocho e a quadrícula espanhola de urbanização da cidade. Então ele comenta que a cidade na América Espanhola, a colonização, ela surge como um espaço de ocupação, de um desenho de um novo território. Claro que hoje a gente pode, como os chilenos fazem, questionar esse processo de civilização que os espanhóis fizeram. Mas, de qualquer maneira, na base da constituição dessas sociedades, existe uma dimensão pública muito clara. Porque o centro da convivência, da coexistência dos colonos, ou enfim, dessa sociedade que se inicia, é a cidade.
E aí você pode ver, tanto não só em Santiago, como em Buenos Aires, como em Quito, como em diversas cidades do Novo Mundo Espanhol, você tem sempre a Praça de Armas, você tem uma série de ícones que vão constituindo essa sociabilidade, que vão constituindo no meu modo de ver, uma esfera pública que inexiste na nossa constituição da grande maioria das nossas cidades. Inclusive o Rio de Janeiro, aqui embaixo a gente tem um mapa do Rio de Janeiro, fica bem evidente a ideia do semeador, né? O Sérgio Buarque fala que as casas vão sendo polvilhadas no território. E é interessante porque no caso do espanhol eles ocupam as planícies, geralmente eles contornam os morros, né? No caso de Santiago os cerros não são ocupados até hoje, né? São parques. E no caso português é o contrário, né? Existe uma tradição medieval de ocupar a parte mais alta da cidade, e muitas das nossas cidades elas vão sendo uma costura lenta, quase tateante perdulária, como diz o Sérgio Buarque, de diversos pequenos povoados, aldeias que vão se costurando ao longo dos anos e vão constituindo essa cidade. Muitas vezes partindo justamente dessa dimensão, dessa pré-existência rural da Casa Grande, né? Então isso eu acho que demarca realmente duas formas distintas, não necessariamente antagônicas, de ocupação desse espaço, ou de constituição, né, dessa civilização após a chegada dos conquistadores, né? Pode passar. E aí eu acho que isso, pelo menos assim, convivendo no Chile nesse processo e já visitando outras cidades da América Latina, me parece que nesses momentos como esse do Chile, de protestos, de reivindicação, se recorre à esfera pública que é essa pré-existência. Então, eles vão fazer, os protestos todos surgem justamente nesses espaços públicos que são praças que muitas vezes estão demarcadas por monumentos que contam determinada parte da história do país, né? Que trazem os seus heróis, muitas vezes entre aspas, né? Porque na verdade os heróis são os conquistadores, mas eles constituem inegavelmente uma parte da história que foi muito celebrada, é preciso ser dito, né? Não só os conquistadores, a gente tem também os libertadores, né? Do regime espanhol, que também são celebrados, né? E aí é interessante, porque quando a gente chega nessas imagens do presente, pode passar a próxima, né? Que é impressionante também, né? Eu sei que é um pouco, talvez seja um pouco duvidoso essa minha afirmação, mas eu estou muito convicto dela. Quando você vai vendo os protestos se espacializando na cidade, a gente vê uma urbanidade pré-existente diferente, né? Então, por exemplo, nessa foto aqui, não só de novo volta ao monumento, que não são monumentos que não têm valor simbólico, como muitas vezes nós temos aqui, né? Nós praticamente não temos monumentos com valor simbólico, né? Então a gente pensar Borba Gato, né? Que é um exemplo péssimo, né? Mas assim, é um monumento que está saudando uma parte da nossa história, mas alguém leva realmente a sério o monumento Borba Gato? Não leva, né? Ou imagina, se a gente for fazer um protesto aqui, alguém iria até o Parque do Ipiranga enfrentar ou louvar a estátua de Dom Pedro? Acho que não, né? E é muito diferente dessa situação das cidades espanholas, eu acho que das cidades hispano-americanas, justamente porque existe essa constituição de uma espacialidade coletiva que está imbricada nesse imaginário. E aí você vê também, inclusive, por exemplo, a ocupação da borda do Mapocho. Esse é Mapocho, né? Então você vê também, ela tem aqui, evidentemente, uma avenida, mas é uma avenida no sentido do que seriam as avenidas das antigas capitais europeias, né? Então é um bulevar, tem um parque linear, agora tem uma ciclovia, né? A gente vê, na verdade, aqui em São Paulo, o que nós fizemos com as várzeas dos rios. Então, de novo, é diferente, né? A gente salta daí do que seria essa ocupação baseada no modelo agrário, centralizador no senhor de engenho, para
o oposto, que é já essa cidade como uma esfera de circulação máxima, né? Então vamos aterrar os rios e vamos criar grandes avenidas para escoar a produção e tal. E pode passar. E aí, dentro dessa diferença, me chamou muito a atenção um episódio que não aconteceu em Santiago, mas que aconteceu numa cidade ao norte, em Concepción, que no sul, é verdade, desculpa, e que ela, acho que reafirma um pouco a hipótese que eu estou tentando trazer aqui para vocês, porque nessa manifestação, os majoritariamente jovens, eles passam cordas nessa estátua do Pedro Valdívia. Só para acrescentar que foi o conquistador de Santiago, fundador. Ou seja, uma figura emblemática da história que é celebrada, né? E eles passam as cordas e derrubam a estátua. Tem até um vídeo aqui, eu acho que vale a pena passar, para vocês terem uma ideia da atmosfera do ato. O que é muito interessante dessa manifestação, desse vídeo, é muito curtinho, mas se vocês escutarem aos fundos, você tem as panelas, né? E ao mesmo tempo tem esses outros sons, mas as panelas, elas são um marco muito característico desses protestos, que demarcavam bem como eram protestos horizontais, né? Então a gente viu isso muito lá em Santiago. Do nada alguém começava a bater uma panela numa esquina e aquilo alguém saía na janela e continuava batendo. É que acho que isso também era muito presente, porque, como falei para vocês, tinha aquilo chamado toque de recolher. E quando tinha toque de recolher, não tinha ninguém na rua. Tanto assim que você escutava uma conversa que estava rolando a 3 quarteirões, juro por Deus. Portanto, um panelaço começava aos poucos, sei lá, desde a cozinha, desde a varanda de alguém, e virava um único barulho na cidade. Uma cidade grande, né? Então. Era comum você ver, por exemplo, uma pessoa na varanda punha uma cadeira e ficava com a panelinha, e ela ficava às vezes 1 hora, 2. Quando ela cansava, ela parava e você via que algum vizinho entrava no lugar e continuava. E, bom, enfim, isso ia aumentando, e isso realmente demonstrava muito esse caráter horizontal, como eu ia dizendo, e às vezes em praças, eles chegavam nas praças e começavam. E aí vinha depois, claro, a juventude mais radicalizada, e geralmente muito similar ao que a gente pode ver, a gente viu aqui no Brasil com os Black Blocs, e eles começavam a fazer as barricadinhas. E eram de nada, começava de lixo, depois achavam um patinete, depois ia o banco, aí a coisa ia se complexificando, né? Depois pegavam um semáforo, e aí até que chega no monumento. Mas o monumento me parece significativo porque ele o monumento, numa cidade que você tem uma pré-existência como um espaço simbólico, democrático, você atacar o monumento é algo muito forte, né? A gente tem, por exemplo, na Comuna de Paris, a derrubada do monumento da Place Vendôme, que está preconizada no 18 Brumário de Marx, e é um grande acontecimento, né? A derrubada da Bastilha também. E toda a ideia que você desacraliza um monumento, né, ela tem como algo implícito que aquilo representa algo para uma coletividade. Inclusive, a derrubada desse monumento em Concepción gerou muitas críticas, né?
Exato, porque tinham pessoas que diziam que não, que ele era um personagem da nossa história e que então ele não poderia merecer isso porque ele não tinha nada a ver com o que estava acontecendo no presente. Evidentemente tinham outra visão que dizia que não, que na verdade esses eram os continuadores dos conquistadores, enfim, né? O fato é que eu acho que existe uma série de signos aí que, somando, indicam realmente uma determinada realidade que é distinta da nossa. Eu queria voltar rapidamente para São Paulo, que quando a gente pensa no palco o grande palco hoje dos protestos em São Paulo é uma avenida, né? A gente não tem uma praça, é a Avenida Paulista, e mais do que isso, né, um dos espaços de concentração, nós temos dois ali muito importantes, mas um deles, na verdade, se a gente for pensar, é uma praça construída a partir da subtração de um lote, né? Se não fosse a ideia da suspensão do museu, criando um vazio, que aí sim constitui uma ágora, mas uma coisa muito recente, né? Estamos falando do 1970, nem sequer a gente teria esse espaço. E é um espaço já de reunião que tem uma concepção moderna, ou seja, não tem um monumento. Existe a escala monumental, sem dúvida, mas não tem mais um monumento como um símbolo, né? E aí é interessante porque, de outro lado, a gente tem um monumento instantâneo, que é um monumento que se confunde com a fonomercadoria, né? Que é o pato inflável, o pichuleco, que aí é o outro lado dessa classe média, né? Ali a gente tem ali uma classe média que está protestando por direitos e tal, e aqui a gente tem uma outra que está, enfim, com uma outra pauta, mas é interessante que surge daí, na Fiesp, e é interessante que surge daí essa figura desse monumento mercadoria, né? E depois ele nasce o patão e depois você tem o patinho que você vai comprar, né? O pato não digo, mas o pichuleco você vendia, né? O pichuleco pequeno que você levava, você batia na Dilma, no Lula, individual, na sua casa, mas você consumia isso, né? Então, eu acho que aqui a gente vai realmente colocando como existem, no meu modo de ver, esferas públicas constituídas de maneiras distintas. E é interessante daí também pensar o que significa essa ideia de oferecer o minhocão, na outra ponta, oferecer o minhocão em sacrifício, porque o minhocão, ele é também uma coisa, ele é um monumento contemporâneo, né? Mas ele é um monumento que é isso, que está em disputa. Por um lado, quando ele foi feito, ele é uma ode ao automóvel, e se você pegar as propagandas da época, são chocantes para hoje, né? Porque eles estão ali fazendo uma ode realmente dessa mega estrutura, não dá para acreditar que alguém um dia achou que ia ser agradável aquilo, e hoje é o contrário, né? Ainda que as forças mais reacionárias insistam em mantê-lo, né? De qualquer forma, onde eu queria chegar aqui é que me parece que, discutindo aqui a heterogeneidade da nossa classe média brasileira e paulistana, mas brasileira a gente poderia dizer, imagem mais contundente não poderia ter, né? Que é você pensar que é num espaço, que é um espaço público, que é a esplanada dos ministérios, que foi concebida como e aí a gente pode até colocar entre parênteses, mas entre aspas, mas foi concebida como uma Versalhes do povo, um espaço de congregação, em que a gente, celebração de uma mitologia de um certo país, ele vem no momento de maior acirramento das nossas divergências, ele é cercado e dividido, para que esses dois agrupamentos não se encontrem, ou seja, para que a esfera pública não se constitua, e que a gente passe realmente, como se fosse um daqueles blocos de carnaval mais controlados, ou dessas festas, dessas micaretas, enfim, você separa, né? Você cria ali a zona VIP, a zona... Enfim, você vai separando e isso é uma aberração, né? Sem dúvida nenhuma. E essa ideia do muro, eu acho que ela... Um pouquinho só. Essa ideia do muro, eu não acho que ela seja a mesma coisa, como... Você deve ter recebido um texto do professor Wisnik, né, para ler sobre a situação do Chile, né, do Ricardo Greni, Los Jalecos Amarillos em El Planeta de los Simios, né, em que ele comentava sobre... Vocês receberam esse texto ou não? Não sei.
Bom, vocês vão receber em algum momento, não sei, em que ele comentava como no Chile, não a classe média foi para a rua contra os protestos, mas sim uma alta elite que se reivindicava, inclusive, né, descendente dos conquistadores, e eles colocavam, as imagens são impressionantes, porque eles colocavam jalecos amarelos, desses de trânsito, para se identificar, e saíam com capacetes esportivos e tacos de beisebol e de golfe, ou seja, para proteger a sua propriedade. Isso é muito interessante, porque eu fico imaginando que essa cena no Brasil nunca ocorreria. Assim como a gente não tem monumentos, eu fico imaginando que aqui, se a classe alta se um dia for proteger a sua propriedade, como ela já faz, ela terceirizaria isso para alguém que deveria estar do outro lado da barreira. Então, essas diferenças, elas são, para mim, muito gritantes. Agora, por outro lado, voltando, eu acho, sem querer aqui ser demagogo, mas assim, a experiência que a gente viveu no Chile, antes dos protestos, ela demonstrou como, de fato, se existe uma barreira que impõe diferenças históricas entre o Chile e o Brasil, ou entre a América portuguesa e a América espanhola, elas são infinitamente menores do que as barreiras que colocam aqueles que são contrários ao espaço público e aqueles que estão dispostos a realmente ocupá-lo. Isso eu não tenho dúvida. Não só pela nossa convivência, ou seja, de fato a gente chegou lá com uma visão de ocupação do Vítor Manuel que era muito diferente, aí os estudantes podem comentar depois, mas era muito diferente realmente dos grupos chilenos. Nós tínhamos realmente uma outra abordagem, mas isso logo as diferenças foram se somando, né? E aí eu me lembro um pouco de uma fala do arquiteto Paulo Mendes da Rocha, que ele diz que essa divisão realmente é uma estupidez, porque na verdade somos nós rejeitando o Tratado de Tordesilhas, porque quem dividiu a América foram 2, 3 nobres com interesses econômicos, e até hoje a gente manter e perpetuar isso realmente perpetuar essas diferenças que não tem nada a ver. E aí, pode passar. E aí eu acho que isso é uma questão que eu queria pontuar, de que me parece que de fato nós temos um ponto de partida muito distinto. Eu acho que nós temos uma classe média heterogênea e dividida que não existe no Chile, não sei, é um ponto para a gente discutir, mas eu acredito que não existe dessa maneira. Acho que o Brasil carrega essa contradição de um país desigual e com uma concentração de renda brutal, que gera essa divisão na classe média. Mas, por outro lado, essa classe média dividida, de um lado, a gente tem esses que estão ali, vamos dizer assim, entregues à ode do pato e do pichuleco, e nós temos todo um outro âmbito que começa a realmente ter uma reivindicação que é muito similar com o que a gente vê no Chile. Claro que mediado ainda por essa ocupação dos espaços públicos. E aí eu coloquei essa foto porque quando esse espaço que nós vemos aqui, ele é o primeiro andar do Vítor Manuel, do galpão. Ele é um espaço que está para ser reativado, né, como um espaço de... Você não pode andar muito nele, porque ele tem risco de acidentes e tal, mas ele vai lentamente sendo ativado por pequenas intervenções artísticas. E a gente fez uma coisa aqui, né, a Marcela, não sei se a Marcela está aqui? Não. A Marcela, a arquiteta Marcela Arruda, fez junto com alguns dos meninos, e acho que meninas também, uma intervenção aqui, e ao mesmo tempo que estavam explodindo os protestos lá fora, né? E era interessante porque a gente, por um momento, a gente teve essas duas dimensões. Éramos nós com uma pequena intervenção tentando transformar esse espaço, e por outro lado você tinha nas ruas os protestos. E a gente não passou ileso a isso, né? É importante que se diga, né? Eu acho que a gente se integrou lá, a gente conviveu, aí também acho que pode ter os relatos das pessoas aqui. Existia uma solidariedade imensa, né? Eu acho que os relatos que chegavam aqui eram absolutamente deturpados, era uma coisa horrível, sempre essa ideia de que são vândalos, que
são pessoas que estão depredando o espaço público e não se tratava de nada disso. Acho que conversando com arquitetos de lá, me fascinava essa situação, por exemplo, daquelas praças belíssimas, né, que vocês têm aqueles bulevares, e aí você via a família classe média com seu carrinho de bebê, com a panela, eles levam as crianças, vão as velhinhas, e você tinha do lado os encapuçados derrubando um farol para fazer uma barricada e botar fogo. E aí eu perguntei para eles, mas como é que existe essa tolerância dessa coexistência? Não é? Ele falou assim, olha, não é que as pessoas querem isso, mas assim, elas sabem que elas não aguentam mais os que estão do lado de lá. Então elas acham que tudo bem, cada um proteste da forma como lhe convém. E era impressionante essa coexistência, realmente, né? E por fim, da mesma forma que a gente viu essa história dos jalecos amarelos, dessa direita, ultradireita se organizando, a gente vê também, né, conversando com a Paula, e existem vários artigos na internet fantásticos que mostram que desde o início dos protestos, mesmo quem não participava começou a fazer organizações de bairro, né, e na sua rua, na sua região, e começaram a discutir. Então, são rodas de conversa em que eles debatem os sentidos dos protestos, começam a se posicionar sobre quais são as pautas que unificam, não é? E estão de olho no plebiscito, que vai acontecer em abril, não é? Se você quiser falar também sobre isso. Mas eu acho interessante, porque também recoloca, a gente vê essa dimensão espetacular da ocupação das praças, mas tem essa dimensão também muito pequena dessas rodas, e que reúnem aposentados, reúnem jovens, e eles fazem daí as faixas que eles levam nas manifestações, eles fazem protestos localizados, eles tiram representantes para se encontrar com outros núcleos, e é uma democracia horizontal muito crítica aos partidos também, né? E isso é interessante, eu acho que isso também serve de uma lição para a gente, talvez. E, enfim, acho que era isso que eu queria colocar. Não sei se a Paula, acho que você pode complementar aqui, né? E, bom, é isso, obrigado. Só para complementar mesmo, porque eu acho que Benoit acaba de fazer uma excelente comparação entre as semelhanças e as diferenças entre São Paulo e Santiago. E te ouvindo também, ouvindo gente, amigos, amigas que são daqui, sempre falar com muito respeito e com muita admiração do que está acontecendo nesse momento no Chile. Eu entendo e acho natural essa admiração, mas ao mesmo tempo essa admiração ela não vem não é uma condição espontânea. Acontece que no Chile, infelizmente, a situação é um tanto diferente com aqui, no sentido de que o Estado e a Constituição, volto na Constituição, porque eu acho que o que marca a gente foi a herança horrorosa da ditadura do Pinochet, que não só construiu uma política de Estado neoliberal, baseada no cerceamento das liberdades e das garantias civis, como também apagou a memória do que é a identidade nacional. A gente realmente não tem uma identidade nacional, não tem uma referência de tradição, do que é ser chileno, chilena. Eu mesmo não me identifico como... Eu não nasci no Chile, inclusive, porque meu pai foi exilado, eu nasci no Equador. Fui morar no Chile já quando a ditadura tinha acabado, entre aspas. E a gente sempre teve essa relação de desamparo, né? Do que significa ser chileno, morar nesse país. Que uma coisa aqui no Brasil, independente da grande desigualdade que existe, que eu sou consciente disso, aqui, pelo menos, a gente tem uma garantia mínima do que significa o poder público. Existe ainda uma educação pública de qualidade, que é difícil acessar, mas você tem essa possibilidade. A água aqui não é privatizada, que nem no meu país. A Constituição, ela, de alguma maneira, garante algumas garantias. No Chile, não. No Chile é um país que ele não se declara como um país neoliberal, mas ele não te oferece nenhuma garantia a respeito do que significa
ter nascido ou ter a nacionalidade chilena. Então, isso faz com que, logicamente, todo mundo se identifique com um mal-estar, com um ressentimento, apesar de que você tenha um pouco mais ou menos de ingresso econômico, porque ninguém tem essa garantia mesmo do que significa o Estado. E não só isso, como também tem sido escancarada a privatização de tudo que significa recursos, né? Como eu te falei, desde a água, passando pela floresta, passando pelos recursos marinhos, até chegar a não reconhecimento dos povos originários em relação à sua propriedade de terras que foram concebidas muito antes de que os espanhóis chegassem no país, né? Então tem uma luta muito forte, que é uma luta de classe, e que inclusive se fala no texto que o Benoit e o Guilherme mandou para vocês, que imagino que chegará em algum momento, que no Chile tem esse grande guarda-chuva, que é o classismo. No Chile não tem racismo, porque, claro, não teve migração dos povos africanos por uma condição climática, a distância. Então, o que tem? Tem classismo. Importa muito como que você fala, inclusive o Nicolás Valencia, que é um colega que trabalha no ArcDaily, ele tem escrito sobre isso, que no Chile depende muito, a partir desse sotaque, depende da procedência econômica da qual você vem. Então, se você fala, por exemplo, a CH Chile, você é meio neutro. Se você fala Chile, que é um pouquinho mais marcada para T, CH, aí você já é identificado como um coxinha. Se você fala Chile, você é uma pessoa que não tem condição mínima de educação. Então, é uma coisa muito absurda, mas é real. No Chile tem uma divisão fortíssima de classe. E é por isso que essa luta que a gente está vivendo agora é de classe também. É de uma classe que está unida, desamparada, mas está lutando por uma nova Constituição que pelo menos represente a sociedade civil. Então, com isso um pouco eu queria contextualizar essa parte política e a gente queria abrir de repente para comentários de quem... então, tem um vídeo que a Anitta está por aí, se envolveu junto com um grupo de alunas que foram para o Chile também, fizeram parte desse projeto. Eu queria só divergir um ponto da Paula. A gente, quando foi fazer essa preparação, a gente ficou conversando muito e aí eu fiquei numa crise, porque eu falei, bom, não tem como a gente ter uma visão comum sobre o Brasil e sobre o Chile. E especialmente sobre o Brasil, quando você fala que a gente tem um Estado, uma esfera pública constituída, eu não concordo, porque eu acho que depende para quem. Porque quando você tem, como você teve lá em Paraisópolis, a polícia invadindo um baile funk e matando as pessoas da forma que ela matou, ou quando você tem no Morro Carioca uma criança a cada 2 meses morrendo com uma bala perdida, entendeu? Para essas pessoas não existe nada, elas estão mergulhadas numa situação terrível. Agora, para a gente, que temos um certo privilégio, nós somos essa classe média, aí a gente tem, né? A gente não vai ser abordado pela polícia na rua, a gente pode reivindicar um espaço público, e eu acho que essa diferença é isso que marca, inclusive, essa divisão, eu acho, do que a gente vê da Brasília dividida por 2 muros, porque não dá para dizer que o cara que está lá do outro lado, de verde e amarelo, ele é a elite, né? A gente sabe que tem o bolsonarista na periferia, que está revoltado justamente pela ausência de um Estado, né? Ou seja, e que acredita na ideia de que tem que ascender e que o trabalho vai regenerar e tal. Então eu não sei dizer em relação à situação do Chile, né? Mas eu acho que a gente não tem essa esfera pública constituída aqui para todos. A gente tem para alguns, né? Para alguns, sem dúvida. Acho que a gente pode viver muito bem aqui, mas para todos de modo algum, porque é isso. Enquanto a gente tiver isso para mim assim é uma coisa dilacerante. Enquanto você tiver uma criança sendo morta por uma bala perdida e é uma atrás da outra e isso acha normal, ou você tem a polícia fazendo o que ela faz, isso não é nem democracia. A gente vive uma ditadura velada, né? Eu concordo com você.
eu sei... O que eu queria dizer, no fundo, não é que aqui é o mundo ideal, tá longe disso, sabemos muito bem. Só que a questão é justamente na chave de por que a classe média ela não se une, por que a classe alta ela não sai para a rua. Porque, no fundo, aqui quem tem privilégios, tem uns privilégios muito bem estabelecidos, né? Fornecidos pelo mercado e também pelo Estado, né? Porque, querendo ou não, se bem, por exemplo, passar na USP é muito difícil. Você tem que saber falar 2 línguas, tem que ter uma educação muito boa, é altamente competitivo, mas você consegue ingressar. Então, se você é classe média e você conseguiu passar na USP ou na Federal do Rio de Janeiro, onde seja, você já se sente com uma mínima garantia. E se tem alguma coisa que te incomoda, você vai ficar batendo papo, talvez, no boteco, de que está uma merda esse governo e tal, mas você não vai se revoltar, talvez, no nível de você expor seu corpo, a sua vida no espaço público em função de fazer valer seus direitos de cidadão. Então, era um pouco mais dessa chave. E tenho certeza de que a situação é violenta, tanto quanto no Chile, aqui na periferia, e talvez muito mais. Eu fui uma das alunas que foi pro Chile, e a gente fez um vídeo um pouco para mostrar como foi todo esse processo de ir para lá, de fazer essa instalação, e daí se ver numa situação que a gente não esperava e que eu acho que era muito difícil para a gente entender quais eram os perigos ou, sei lá, o que a gente esperava daquela situação, sendo que a gente não estava na nossa casa, na nossa cidade, que eu acho que é muito mais fácil você ir numa manifestação em São Paulo e saber o que vai acontecer, mas quando você está em Santiago e não tem a mínima ideia, é a sua primeira vez na cidade, você fica um pouco perdida. E todas as imagens do vídeo foram feitas ou pelos alunos ou por fotógrafos e alunos que participaram da Bienal. Então, acho que mostra um pouco o panorama geral, mais do que exceções e vídeos chocantes que são importantes da gente ver, mas que a gente vê muito no jornal. É mais o que você via quando você saía na rua, ia pro centro, e era o que você via quando você saía de um ônibus. E acho que é isso. Estado de emergencia. El objetivo de este estado de emergencia es muy simple, pero muy profundo. Asegurar el orden público, asegurar la tranquilidad de los habitantes de la ciudad de Santiago, proteger los bienes tanto públicos como privados y, por sobre todo, garantizar los derechos de todos y cada uno de nuestros compatriotas.